Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Na história de Cristiane e Karen, paramos ontem no momento em que ela pede para conversar com ele. E ele tenta de todas as formas evitar o diálogo, com medo de que ela talvez confirme aquilo de que ele suspeita. E a partir daí que prosseguimos a narrativa. Olha, a expressão da minha mulher estava estranha. Eu fiquei olhando para ela, com medo de que ela tocasse naquele assunto, porque, sabe, o coração batendo forte. Me diga uma coisa, Cristiano, você tem alguma desconfiança sobre mim? Desconfiança? Ué, como assim? Não se faça de bobo. Cristiano, seja sincero. Você acha que eu estou te enganando, que eu tenho um caso com algum outro homem? Que pergunta, cara. Conversa esquisita essa tua. Aliás, deixa eu tomar o meu banho, porque depois a gente termina essa conversa. Não. Vamos terminar agora. Me diga, o que está acontecendo com você, hein? Por que você anda ligando pro Josué? Eu tinha certeza de que o assunto era aquele. Eu tinha certeza que ela ia falar daquele episódio. A ligação que eu tinha feito para ele, de outro telefone, para que ele não desconfiasse que fosse eu. Ele com certeza devia ter ligado para ela para contar da ligação. Ou talvez, o mais certo, fosse eu botar todas as cartas na mesa, já que estávamos falando daquilo mesmo, abrir o jogo. Desde que voltamos de Abateá, que a minha sogra tinha me contado aquela história sobre ela e aquele sujeito, eu simplesmente não tive mais um segundo de paz. Tinha o fato do nosso filho ter o mesmo nome dele, do cara. Justamente o nome escolhido por ela. Ela fez questão de batizar o menino com aquele nome, Josué, como se fosse uma espécie de homenagem àquele infeliz, ou sei lá, como se ele ainda representasse alguma coisa importante na vida dela. E como se não bastasse isso, um dia ainda descobri que o infeliz andava ligando pro celular dela. Vamos convir, qualquer homem no meu lugar ficaria com a cabeça cheia de maus pensamentos. Segundo minha sogra tinha falado, a Karen era apaixonada por ele. Quando eles vieram embora aqui para Curitiba, os dois passavam horas conversando pelo telefone, trocando até cartinhas apaixonadas. Olha, eu devia ter aproveitado aquele momento e falado de tudo que estava entalado na garganta. Mas como eu já disse, eu sou um medroso. Eu sou um covarde. Em vez de falar sobre aquilo que estava me martirizando, simplesmente baixei os olhos, suspirei e fiquei em silêncio. Ela olhou assim para mim. Cristiano, você vai ter de parar com isso. Você vai ter de entender que eu e o Josué não temos mais nada. Você mesmo viu, ele está casado, tem filho, está lá vivendo a vida dele. E mesmo que estivesse sozinho, a gente não tem mais nada a ver. Sabe, nessa hora, tomado por uma coragem que nem eu mesmo sabia que tinha, eu a encarei. Será que não tem mesmo, Karen? E por que esse cara vive ligando para você aquele dia, quando eu atendi a ligação? Por que ele desligou na minha cara quando viu que era eu? Eu vou saber, Cristiano. Sei lá. Eu só posso te dizer isso. Não tem mais nada, eu e ele. Não tem, acabou. Ele deve ter ficado preocupado, porque eu tinha acabado de perder o meu pai e a gente é só amigo, Cristiano. Meu Deus, que homem pode viver em paz
sabendo que um ex-namorado continua ligando para tua mulher com quem você está casado, mesmo que ele também esteja casado. Ela, no entanto, jurou que não tinha nada a ver a minha suspeita. Pediu que eu confiasse mais nela, que eu combatesse aquela minha insegurança. Do contrário, nosso casamento poderia ficar estremecido. No fim, parece mentira, né? Ainda me senti culpado. Cheguei a pedir desculpa para ela. Mas isso foi o de menos, porque o importante, pelo menos para mim, foi que a gente conversou e, de uma certa forma, acabamos nos entendendo. Graças a Deus que ela pelo menos tentou me deixar seguro. Falou aquelas coisas, dizendo que não aguentava mais aquela pressão e que tudo não tinha nada a ver. Fiquei até mais aliviado. Tomei o meu banho, jantei, depois selamos a paz de vez, fazendo amor na hora de dormir. Enfim, a impressão que eu tive foi de que estávamos iniciando uma nova fase do nosso casamento. E tomara que fosse mesmo. Eu já não aguentava aquela insegurança em que vivia já fazia tempo, desde que estivéramos lá na cidade dela e que eu conheci aquele cara. Na verdade, só tinha faltado uma coisa: eu ter perguntado, naquela nossa conversa, por que é que ela tinha escolhido aquele nome para batizar o nosso filho. Será que tinha algo a ver com aquele sujeito? Claro que tinha. Mas enfim. O fato é que, mesmo eu tendo procurado esquecer daqueles episódios, que essa pergunta, essa específica pergunta, continuou martelando a minha cabeça. Só que por medo de desencadear outro clima ruim entre nós, ou de acabar de repente ouvindo o que não queria, acabei botando uma pedra em cima. Pelo menos tentei. Tempos depois, minha sogra veio nos visitar. Ficou um pouco ali na nossa casa, outro pouco na casa da minha cunhada. Naturalmente que ela estava ainda muito triste por conta da morte do marido. Até que, no finzinho de novembro, a Karen veio me contar que ia pegar 2 semanas de férias, as 2 primeiras semanas de dezembro, e que estava pensando em passar uns dias lá em Abatiá. Ficar um pouco mais com a mãe. Naturalmente que ia levar nosso filho também. E sabe, quando ela me contou isso, eu acho que devo ter perdido até a cor. Porque... E eu, todo nervoso, cheguei a falar para ela: tá, você vai, mas... E eu vou ficar aqui sozinho? Cristiano, o que você quer que eu faça? Eu vou pegar férias. De mais a mais, é só uns dias. Não vou ficar nem 2 semanas lá. Claro que fiquei com medo. Claro que mais uma vez me senti inseguro. Me mordendo de ciúme, só de saber que ela ia lá para Batiá sozinha. E que aquele sujeito também estaria lá. Ela notou que eu fiquei perturbado, só que não me perguntem por quê. Não quis tocar no nome daquele cara. Até porque a gente andava tão bem nos últimos tempos. Eu não queria voltar àquele assunto para a gente acabar brigando de novo, para encurtar a conversa. Apesar de toda aquela minha insegurança, eu precisava confiar nela. E mesmo contrariado, acabei concordando com aquela viagem. E ela realmente foi. Embarcou no ônibus com o nosso filho rumo a Batiá. Minha mulher ficou de me ligar todos os dias para dar notícias. Ficaram 10 dias lá em Abatiá e foram, sem dúvida, os piores dias da minha vida, cheios de angústia e de medo. Acho que nunca pensei tanta besteira na minha vida. Tanta coisa ruim. No fundo, parece até estranho eu falar uma coisa dessa, mas eu confiava nela. Eu não confiava
era naquele cara. Quem podia me garantir que ele não fosse ficar atrás dela, sabendo que ela estava lá? Olha, passei os dias, repito, mais angustiosos da minha existência. E só eu sei o quanto custaram a passar. Graças a Deus, chegou o dia de eu ir buscá-la na rodoviária. E, não sei, podia ser impressão minha, mas desde que chegou, a Karen estava assim, tão quietinha, tão... Eu conhecia demais a minha mulher. Senti que ela voltou meio mudada lá de Abatiá. Em nenhum momento toquei no nome daquele sujeitinho. Só perguntei se estava tudo bem com a mãe dela, porque, repito, ela estava tão quietinha e ela falou que era só preocupação com a mãe, que tinha ficado com o coração dividido ao pegar o ônibus, com pena de deixá-la sozinha. Mais do que isso, disse que estava pensando seriamente em trazê-la para morar aqui com a gente. E olha, eu achei uma excelente ideia. Só que já sabia de antemão que ela não viria. Já tínhamos conversado sobre isso quando ela tinha estado aqui da última vez, e ela falou que preferia ficar lá mesmo, no seu canto, até porque todos os seus parentes estavam lá. Com o passar dos dias, eu pensei que a Karen fosse melhorar um pouco aquele seu estado de ânimo, mas ela continuou estranha, na dela. Sempre que eu perguntava alguma coisa, ela vinha com aquela desculpa de que era só preocupação com a mãe. Até que, pelo mês de junho, eu percebi que ela começou a mudar assim, ainda mais do que já estava. Um dia, chegou mais tarde em casa, mais tarde do que o habitual. Em vez de sair do serviço e vir direto para casa, não. Ela passou com as amigas, companheiras de trabalho, naquela feirinha junina que tem na Praça Osório. Pelo menos foi a história que ela me contou. Sabe, nem para me avisar que chegaria tarde, nem para isso. Olha, eu não gostei nem um pouco daquela atitude. E o pior é que isso passou a ser frequente. Ela começou a dar mais atenção às amigas do que propriamente para mim, que era o marido. Tinha sábado, à tarde, que ela se arrumava e falava que ia até o centro encontrar uma amiga do serviço. Que as duas iam, não sei aonde, se no shopping, não sei fazer o quê. Um dia, inclusive, a gente acabou brigando. Porque eu botei em dúvida a história que ela tinha me contado. Que tinha saído com uma amiga. Ela ligou para a tal da amiga só para confirmar. E ainda deixou o celular no viva voz, para que eu pudesse escutar a conversa. E ainda ficou ofendida. Você acha que eu sou o quê, Cristiano? Eu já não falei que não gosto que você duvide de mim? Ela dizia que não era uma mentirosa, nem uma mulher à toa, que era para acreditar em tudo que ela falava, porque ela sempre falava a verdade. Se estava dizendo que ia se encontrar com uma amiga, é porque ia se encontrar com uma... Olha, eu fiquei tão nervoso nesse dia, porque ao mesmo tempo em que desconfiava e que era obrigado a discutir, eu tinha tanto medo que ela se cansasse daquela minha insegurança. Sabe, aos poucos eu comecei a perceber que o nosso casamento estava mesmo desandado. Ela já não estava mais dando a mesma atenção para mim e, na verdade, nem para o nosso filho. Às vezes, deixava o moleque até na casa da minha cunhada para poder passear à vontade. Coisa que ela não fazia no passado. Coisa que ela nunca tinha feito. Olha, eu ficava louco da vida, mas não tomava nenhuma atitude. E a cada dia, ela se
transformava ainda mais. Eu fazia o que podia para manter o nosso casamento bem, tanto que às vezes eu mesmo achava que era mole demais com a Karen, que deixava ela mandar e desandar na nossa vida, no nosso casamento e em mim inclusive. Ela fazia o que bem queria. Eu não tinha boca para nada. Aliás, tinha gente que comentava, sabe, vizinhos, amigos, comentava pelas minhas costas sobre o meu jeito em relação à minha mulher. Até que perto de completar 3 anos que meu sogro tinha falecido, recebemos mais uma vez a visita da dona Rita lá em casa. Já fazia mais de 2 anos que ela havia estado ali em casa pela última vez. E logo naquele primeiro dia, ela falou uma coisa que me deixou de cabelo em pé. A gente ali jantando, numa boa. Ela nos contando coisas dos parentes, até que pelas tantas, olhou para Karen e fez aquela pergunta que, repito, me deixou quase louco. E perguntou assim, na maior ingenuidade: escuta, Karen, você e Josué, vocês andam mantendo contato? Eu devo ter ficado branco. Aliás, minha mulher também ficou. E a mãe dela acrescentou: ele falou que ia te procurar quando viesse pra cá. Olha, se não fosse trágico, seria engraçado. Porque, repito, minha mulher ficou de um jeito que quase se engasgou com a comida. De novo aquele nome. De novo, o nome daquele maldito, que desgraçadamente também era nome do meu filho. De novo, o nome daquele infeliz. Enquanto minha mulher tentava se refazer, eu perguntei para a mãe dela que história que era aquela. E foi então que, pro meu espanto, minha sogra revelou: ué, o Josué veio embora com a família dele para Curitiba. Tá morando aqui desde o finzinho do ano passado. Pensei que você sabia. Não, eu não sabia. Eu não sabia. Mas com certeza minha mulher sabia. Olha, eu acho que a minha sogra percebeu o clima ruim que ficou e de repente parou de falar. Ficou olhando para a filha, depois olhou para mim e eu ali me remoendo. Quer dizer então que esse desgraçado se mudou para cá, mas a troco de quê, meu Deus? Olhei para minha mulher e perguntei: você estava sabendo disso, cara? Ela só balançou a cabeça de um lado para o outro, dizendo que não. Será que não sabia mesmo? Eu percebi que ela ficou assustada quando a dona Rita tocou naquele assunto, tanto que chegou quase a engasgar com a... Será que tinha alguma coisa a ver? Será que os dois andavam se falando? E ela estava mentindo para mim? A reação dela foi muito estranha. Olha, aquele assunto estragou o jantar. O clima pesou ali naquela mesa. Minha sogra até parou de falar, vendo o jeito que ficou a filha. E na hora de dormir, eu não consegui me segurar. E ela se irritou comigo. Cristiano, para com isso, pelo amor de Deus. Apaga essa luz e vamos dormir. Olha, eu devo ser um pateta mesmo. Um bobalhão. Porque não confrontei a minha esposa. Como sempre acontecia, me acovardei e simplesmente baixei a cabeça. Acho que nunca na vida um homem teve tanto medo, tanto pavor
de perder a mulher. Desde que fique sabendo, pela boca da minha sogra, que aquele infame se mudou com a família aqui para Curitiba, que eu não tenho mais um segundo de paz. Vivo numa tortura constante. Minha cabeça anda tão cheia, eu ando tão perturbado, tão perdido, simplesmente não sei mais o que faço da vida. Às vezes, me sinto vivendo num casamento de mentira. Sabe por quê? A minha vida é só me torturar, a minha vida é só pensar, eu não consigo tirar aquele cara da minha vida, porque ele está na minha vida. Esse homem, ele está entre mim e minha mulher o tempo todo, mesmo que não esteja aqui, assim, materialmente, eu vejo ele por todo canto. Eu não consigo mais ter um segundo de paz. Olha, às vezes, quando vejo a minha mulher na frente do espelho, se arrumando, se pintando, eu pergunto para onde que ela vai, e ela responde sempre a mesma coisa, que está se arrumando para ir ver uma amiga. Que amiga, meu Deus, que amiga. Olha, o tempo todo eu só consigo pensar nisso, eu não consigo pensar em outro assunto. Quando às vezes ela me responde, dá sempre aquela resposta boba, eu fico com tanta vontade de segui-la pela rua, esperar ela sair e ir atrás, para conferir se é mesmo ao encontro de uma amiga que ela está indo, ou se é para os braços daquele infeliz. Era bem isso mesmo o que eu devia fazer. Sabe, pegar os dois no flagra e dar um tiro na cara daquele desgraçado. Mandar aquele velho pro diabo. Só que o medo de descobrir que meu casamento não passa mesmo de uma grande mentira, que ela continua mentindo para mim, me traindo, me enganando, com a cara mais deslavada do mundo, faz o meu corpo paralisar. E eu não consigo me mexer do lugar. Até quando vou viver essa vida, meu Deus? Essa vida que na verdade nem é vida. Tenho medo de descobrir alguma coisa que vai destruir para sempre o nosso casamento. Por isso aceito essa situação do jeito que estou. Minha vida virou pelo avesso. O mundo ruiu sobre a minha cabeça. Amo demais essa mulher. Prefiro a morte do que perdê-la. Mas sinceramente não sei até quando vou aguentar. Até quando vou suportar viver desse jeito, como se isso, repito, fosse vida, porque não é. Que Deus me ajude. Que Deus me oriente, me dê uma luz, porque eu vejo que a qualquer momento posso perder a razão e até tirar a minha própria vida, porque já não estou aguentando, meu Deus. Falo do fundo do coração, eu já não estou aguentando.